Realeza, estamos hoje aqui começando mais um vídeo no nosso canal Mentalidade de Governo, que é o nosso tema oficial. E hoje nós estamos aqui com a Ju. Ela veio fazer parte desse vídeo e para que nós estejamos abordando esse tema e levando clareza para vocês, né, Ju? É isso aí, eu tô aqui, eu vou fazer algumas perguntas para o Kennedy para trazer realmente clareza sobre essa mentalidade de governo. E eu quero começar já perguntando o que realmente é essa mentalidade de governo. A mentalidade de governo, Ju, é uma mentalidade que, para a gente entender sobre ela, o primeiro passo é a gente entender o propósito de um governo. Se você vê um governo, quando ele é inserido em um ambiente, numa cidade, em um país, aonde quer que seja o território que você é constituído por governo, ele tem uma função, ele tem um propósito. A função do governo é estabelecer a ordem no ambiente que ele está inserido. Sempre quando um governo é eleito, todo mundo espera dele que ele estabeleça a ordem, que ele traga o desenvolvimento e que tenha progresso, que tenha prosperidade, tem que fluir, tem que avançar. A mentalidade de governo é isso. É uma mentalidade que tem o poder de organizar, de ordenar, organizar e prosperar, fluir, avançar, trazer o desenvolvimento e o progresso para o território e para quem estiver inserido dentro do território. Isso é uma mentalidade de governo. Então quer dizer que quando a gente está confuso, perdido, não está sabendo da direção para a vida, é porque não está existindo governo. Não está exercendo a mentalidade de governo. Se não tem governo, aonde não tem governo, ali o caos se instala. Se o governo não tem inteligência e não é apto e capaz de exercer o seu propósito, o que para ele, aonde ele foi inserido o seu propósito de governo, o caos vai se instalar. E vai padecer. Aonde o caos se instala, o povo sofre. O governo por si só ele sofre. O caos sempre vai trazer aflição, angústia, dor e sofrimento. Por isso que é muito importante a gente desenvolver essa mentalidade de governo. Um governo ele governa num território, então ele vai desenvolver inteligência em múltiplos âmbitos da sociedade e do território. Mas a mentalidade de governo ela vai trabalhar em cima de nos desenvolver a inteligência em governar as múltiplas áreas da nossa vida. Se você aprende a governar a sua vida e governar o ambiente que você está inserido, você pode ter certeza, o propósito crucial de você entender e compreender e se desenvolver nesse aspecto é para que você acesse a paz. Porque a paz, ela habita na ordem. E a ordem é estabelecida por um governo. Pegou a visão, tanto que é crucial você vir fazer parte do conteúdo que nós estamos abordando, entender e se desenvolver essa mentalidade de governo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para as múltiplas áreas da sua vida, é importante ou não é, Ju? Porque da mesma forma que você falou que quando o governo se instala em um país, em uma região, as coisas é para ser colocada em ordem, né? Da mesma forma, a mentalidade de governo, quando é ativada em nós, estabelece a ordem em todas as áreas da nossa vida, né? Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre os fundamentos dessa mentalidade de governo. Excelente pergunta e é uma pergunta crucial. Os fundamentos da mentalidade de governo. Quais são os fundamentos onde vai ser construída essa mentalidade de governo? Com base nas nossas origens. Requer, exige de nós entender sobre a nossa real origem. Quando nós entendemos sobre a nossa real origem, qual que é a diferença da origem e da real origem, Kennedy? Tem a nossa real origem, que é em Deus, e tem a nossa origem secundária, que é o território onde nós nasceu, é onde nós cresceu, onde nós viveu, é onde a nossa família está inserida. Isso, gente, é uma origem secundária. Quando nós fala para nós entender e se desenvolver realmente sobre o governo, é necessário a gente ir na nossa real origem primária, que é em Deus, a nossa primeira origem, quando a humanidade foi criada e colocada por Deus na Terra. E é nesse ponto que é os fundamentos. Os fundamentos é com base no plano original de Deus, no propósito original de Deus, que estava no coração de Deus quando Ele nos criou e colocou nessa terra. Esse é o fundamento. E isso é uma das coisas que requer, exige de nós entender e compreender sobre as nossas origens,
se reconectar com as nossas origens, se reconectar com o nosso Criador, se reconectar com a nossa real identidade e com o nosso real propósito. Porque aí você está firmado nos fundamentos originais criados por Deus para nós, a humanidade, o ser humano. Entendeu? Então a gente tem que voltar lá no início, lá em Gênesis, para entender para que a gente está aqui nessa terra. Exatamente. É por isso que o livro de Gênesis, quando você vai para a tradução original da palavra, é o livro da origem. E ali é apresentado para nós o plano original de Deus, que nós lemos, temos conhecimento, mas não temos ciência. E é a ciência que nos permite ter clareza de entender e de compreender sobre o nosso real propósito, sobre a nossa real identidade e sobre o nosso propósito de vida, que é esse, o nosso real propósito de vida, que é de governar. Essa mentalidade de governo que nós estamos falando e trabalhando em cima de desenvolver ela, de pôr clareza, de obter clareza, é algo que está linkado às nossas origens. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem e ele falou: façamos o homem com a nossa imagem, com a nossa semelhança, para que ele domine sobre toda a terra, sobre todas as coisas. Então, a mentalidade de governo é algo que foi proposto por Deus, é o propósito de Deus para a humanidade, e já foi posto por Deus dentro da humanidade, essa mentalidade de governo. Falta ela ser ativada, nós ter clareza, compreensão, essa conexão com a origem, para que ela possa se desenvolver e passar a ser construída. E é interessante isso aí que você falou, porque eu acredito que muita gente que vai estar assistindo esse vídeo pode pensar assim: Deus colocou a gente na terra para governar sobre tudo e eu não estou governando nem minha própria vida. Porque está faltando ser ativado esse governo dentro de nós, né? E fazer aquilo que Deus nos colocou realmente para fazer, que é governar sobre tudo. E a gente começa governando a nossa própria mente. E tudo isso precisa de uma base, né? Exatamente. Eu quero que você fale aí a base da construção dessa mentalidade de governo. Fundamento, gente, plano original. Quando você entende o plano original, ali você pega e enfinca as bases. E quais são as bases? As bases é os princípios e os valores e o real propósito do Criador, de nos criar e de nos colocar nesse fundamento. Entendeu? Então ali começa a construir o que? O real propósito do nosso Criador. Então as bases, ela é criada, ela é desenvolvida, ela é construída com base no que o nosso Criador colocou dentro de nós, espera de nós e requer para nós e projetou o propósito do Criador para conosco. E para que nós tenhamos melhor clareza, antes de Deus falar sobre o nosso propósito, ele falou sobre a nossa identidade. Façamos o homem conforme a nossa imagem, que é a fisionomia, a mesma fisionomia de Deus, ele colocar em um ser que ele estava iniciando e ia criar. E a outra palavra que ele falou, com a nossa imagem, com a nossa semelhança. E depois ele falou sobre propósito. Primeiro ele deu identidade, depois ele deu propósito, para que ele domine e governe. Então, por que Deus criou um ser com a sua semelhança? Semelhante a ele, com a sua natureza, com seus princípios, com seus valores. Então, o governo ele tem que se basear nisso, na semelhança para com Deus, na natureza de Deus, nos princípios de Deus e nos valores de Deus. E no percurso nós vai obter clareza. Por que Deus criou um ser semelhante a ele e colocou na terra? Por que Deus deu o propósito para ele de governar? Você já se fez essa pergunta, Ju? Já. E eu também estou em busca de clareza aqui. Por Sim. isso que eu estou te fazendo tantas perguntas assim. Como eu tenho dúvidas, eu acredito que as pessoas também têm, e poder acessar isso que Deus nos colocou. Porque se ele fez a gente, a imagem e a semelhança dele, tem um motivo, tem um porquê, né? Por que ele ia fazer alguém para chegar aqui e ficar rodado? Não faz sentido nenhum. Aí é onde a gente precisa pegar e analisar e ver que requer a gente entender e compreender o coração de Deus, o propósito, o real propósito de Deus. Porque o real propósito de Deus, ele implantou,
formou, criou, formou e estabeleceu na criação. Então, quando a gente fala que a gente tem o conhecimento, é algo que você já leu, é algo que você já ouviu, que você foi criado para governar e você vê que não está governando, é porque você não tem a ciência. Conhecimento e ciência é uma palavra conjunta. Conhecer e ter a ciência. Experimentar, entender, compreender o que realmente está no coração de Deus. O intuito desse canal é isso. É ir levando clareza, é ir trazendo clareza, é ir iluminando o plano original, iluminando o real propósito que estava no coração de Deus, para que isso te conecte com as suas origens, com a sua identidade, com o seu real propósito, e aí se inicia essa base, que foi a última pergunta, construir essa base da mentalidade de governo. Ela está fundada, ela está firmada na origem, e ela tem uma base que começa a se desenvolver com base no real propósito de Deus para nossas vidas. É algo que Deus já colocou dentro de cada um de nós, Ju. Porque se você parar e analisar, tudo que até mesmo o homem cria na terra, ele cria para que exerça um propósito. E ali é quando ele vai criar, ele coloca toda a capacidade, toda a potência e todos os atributos para que aquilo que ele esteja criando exerça o seu propósito. Aí você para e analisa Deus criando o homem nesse propósito de governar sobre toda a terra, sobre todas as coisas, e ele colocando a onisciência, a onipresença, a onipotência, colocando todos esses atributos, toda essa potência, toda essa capacidade dentro do homem para ele governar sobre todas as coisas. Então a gente está acessando nem 1% daquilo que Deus colocou em nós. A realidade é que nós estamos distante, primeiramente, disso, de entender, de compreender quem somos e o porquê nós estamos aqui. E a nossa capacidade, as nossas habilidades, a nossa potência, e também não temos uma clareza sobre o nosso destino. Para que nós estamos destinados aqui nessa terra, no plano original de Deus, que é de governar. E aí quando vem essa clareza, aí as coisas começam a fluir, né? Aí se estabelece o governo. Quando você tem clareza sobre as suas origens, quando você entende e compreende sobre o seu real propósito de vida, e quando você começa a se alinhar, entende, compreende, começa a se alinhar e se adequar com o real propósito de Deus, cabe a você lembrar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, de vida e abundância, de paz e de prosperidade. Então, se a vontade dele é boa, o plano dele é bom, é perfeito e agradável. Por nós estar distante da origem e distante de compreender sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, isso nos distancia de viver e de acessar. Quando entendemos e compreendemos, acessamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e começamos a se desenvolver nesse aspecto e experimentar isso. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. E no percurso do desenvolvimento da mentalidade de governo, tudo isso vai se tornando uma realidade. As realidades de Deus, o plano perfeito de Deus e o propósito de Deus sendo materializado e realizado na vida do homem em toda a criação. Então fica a dica para você que está assistindo esse vídeo. Se você está achando que a sua vida está um caos, está perdido, está sem governo, não está estabelecido esse governo, a mentalidade de governo, acompanha essa sequência de vídeos que o Kennedy vai trazer e venha ter clareza do real propósito, da origem, e ver o que Deus quer de nós. Por que Deus nos colocou aqui? Como que a gente vai governar, pelo menos a própria vida, né? Exatamente. Igual nós abordou na primeira pergunta, um governo para nós hoje em dia ele é territorial. Quando Deus criou o homem para ele governar sobre toda a terra e sobre todas as coisas, todo esse atributo que foi colocado dentro dele é para ele governar a sua vida. E quando ele fala governar a sua terra, é governar o território, entendeu? E lembrando que na primeira pergunta nós falamos, a função de um governo é de estabelecer a ordem, entendeu? Ele tem que estabelecer a ordem nas múltiplas áreas da sua vida, a capacidade está com ele, dele organizar, ordenar, organizar,
pôr a ordem nas múltiplas áreas da sua vida e no território que ele está inserido, em prol e a favor da sua... E é sempre em prol e a favor, gente, não é sobre. É em prol e a favor da sua casa, da sua família e em todo o ambiente que você está inserido. Porque quando você põe ordem, a paz se instala. O propósito central de Deus de ter dado esse poder de domínio para o homem, para governar, é por causa disso. A paz habita na ordem e a ordem procede de um governo. Por isso que é muito importante, muito crucial que você desenvolva uma mentalidade de governo, para que você acesse a paz e a prosperidade, comece a fluir, avançar, progredir, ter progresso na vida e se desenvolver em prol da você próprio, em prol da sua casa, da sua família e da criação de Deus. É uma mensagem muito importante para o homem entender, né, Jô? É demais. Estabelecendo a ordem, estabelecendo a mentalidade de governo, todas as coisas vão fluir. Vai acessar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer acessar a mentalidade de governo? Continua nesse canal. Continua acompanhando nossa mensagem, vem fazer parte desse aprendizado, vem obter clareza para a sua vida. E é o que nós desejamos para você, uma vida de paz e de prosperidade, uma vida de abundância e que você desenvolva a sua mentalidade de governo, porque isso vai te simplesmente ativar o que Deus já colocou dentro de você, a sua capacidade, a sua potência e os seus atributos de estabelecer a ordem e usufruir da paz e da prosperidade. É o que nós desejamos para você, tá bom? Paz!